ela tem uma nota de distinção em relação à sessão de julgamento, porque a audiência normalmente é uma audiência de instrução, onde o juiz vai coletar a prova, e normalmente uma prova testemunhal. Então fica um pouco mais complicado você administrar a questão da fidelidade, notadamente da liberdade das declarações da testemunha, se o juiz não está ali na frente dela, se não se sabe quem está ali ao lado dela. Talvez algum tipo de audiência pudesse ser realizada, mas eu não consigo vislumbrar. Agora, tem quem eu vi que entrou agora, não sei se já saiu, se foi só uma passagem, o Marco Bruno e o próprio Leonardo são dois juízes fantásticos que dominam muito bem a tecnologia. Certamente eles já devem estar pensando em alguma coisa, que é o tribunal, nosso tribunal, ele dá muita liberdade para que os juízes no primeiro grau da Justiça Federal eles se organizem, né? A Justiça Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, e a do Ceará são uma das mais organizadas, ganham prêmios e mais prêmios todo ano. Esses dois estão levando prêmios aí nacionais. Tem uma pergunta aqui, doutor, é da Kelly Barros. Qual o entendimento quanto à suspensão dos prazos para cumprimento das obrigações tributárias durante esse período de isolamento? Eu não refleti sobre isso. É uma questão muito interessante. Eu não sei se, via geral, poderia vir uma espécie de moratória, suspende tudo, independente do ramo de atividade, independente da condição de cada um. Né? Já fizeram algo parecido agora com a questão da declaração do imposto de renda, mas aí era algo realmente que dificultaria para muitos, né? Para alguns não, era irrelevante, mas para muitos a preparação a juntada, né? O arrolamento daqueles documentos necessários, enfim. Eu não me debrucei quanto a isso. Né? Eu tenho até uma questão salvo engano, de um município que pediu algo semelhante, uma espécie de uma moratória em relação à dívida que ele tem com a União, e eu acabei mandando ouvir a União para poder refletir melhor. Não é uma questão tão simples. Desembargador Fernando, já com relação às ações judiciais sobre questões relacionadas à própria pandemia, já tem um volume grande de ações relacionadas à pandemia? Tem uma ação que está se repetindo muito, que é uma tese, na verdade, né? São os estudantes de medicina do último período que eles estão querendo uma decisão que autorize e determine a universidade que promova a colação de grau, faltando aí, em alguns casos, 3 meses, em alguns casos, 5 meses. Esse é um processo que a gente está pegando muito, já passou por mim, passaram por mim uns 10 já ou mais. O próprio Leonardo já decidiu um processo desses também. Outro que apareceu, que caiu comigo também, foi a falta de ajuste na adoção de uma política sanitária que seria efetuar ou não uma barreira de controle sanitário nos aeroportos. Então, o estado do Ceará não se entendia muito com a, a, com a União, né? E acabaram ajuizando uma ação pedindo autorização para autorizar essa realização dessa barreira sanitária. Depois, inclusive, essas barreiras foram até instaladas com a autorização da ANS acho, salvo engano, no Espírito Santo e no Mato Grosso. Né? Na verdade, era
A ANS não. Falhou a memória, Entendi. a Agência Nacional, a Autarquia Nacional de Saúde, né? Que está É um todo dia negócio na que eu sempre. imprensa. A É, ANS é saúde suplementar. é, é Anvisa, é não? Anvisa, É exatamente. É porque Anvisa. tá tão, tá todo dia que a gente acabou esquecendo. Mas O enfim, doutor Leonardo está confirmando que é a Anvisa. é Anvisa. É porque É, faltou o nome. é, E, e aí eu fui pelas primeiras letras, enfim. desembargador Fernando, com relação aqui na Justiça Federal, não é, o doutor Leonardo falou da questão de destinação de recursos arrecadados em ações penais para o combate à pandemia, não é? No TRF é da mesma forma, assim, não? Na verdade, isso é, é um papel, né, uma competência da, da, do primeiro grau, do juízo da execução penal. Né? Certo. Não temos execuções penais originárias que eu conheço. E em todos os estados os juízes estão fazendo isso. Eu vi uma notícia ontem que a colega juíza da execução lá de Pernambuco conseguiu comprar, quer dizer, além dela destinar o recurso, eu acho que teve sorte porque conseguiu comprar aquelas máscaras N95 e já realizou a doação para um determinado hospital. É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que eu estava querendo É, me lembrar e a essa memória mesmo. falhou, embora eu tenha lidado com alguns processos envolvendo a mesma já nos últimos 15 dias, praticamente todo dia eu encaro essa sigla, né, Anvisa. Desembargador Fernando, vamos aqui sair um pouco aqui da pandemia, não é? Hum. E eu queria ouvir do senhor qual a sua opinião, né? O senhor que é um estudioso aí desse assunto, com relação ao juiz de garantias. O juiz de garantias, quando a gente fala de juiz de garantias, a gente tem que falar de dois juízes de garantias, né? O juiz de garantias, que é o modelo teórico, e o juiz de garantias que foi implementado agora, ou melhor, foi interceptada a implementação, né? Mas o juiz de garantias previsto nessa alteração legislativa de dezembro do ano passado. Em relação ao modelo teórico do juiz de garantias, eu, na minha dissertação de mestrado, já há 15 anos, eu defendo a sua implementação, né? O juiz de garantias ele tem três pilares. O primeiro pilar é a ideia de um juiz terceiro, de um juiz distante. O juiz de garantias aí, ele rivaliza com a ideia do juiz investigador, do juiz protagonista. Em alguns países funciona um modelo que é chamado de juizado de instrução, onde o juiz é o investigador, ele que conduz a investigação. Como um avanço na proteção do indivíduo, se entendeu que não bastava que o juiz, que a investigação fosse conduzida por um magistrado. Era necessário também que existisse, ou seja, conduzido por alguma autoridade com alguma independência. Talvez o mais importante fosse colocar um juiz para cuidar de determinados interesses que são normalmente atingidos na investigação. Então, o juiz de garantias, antes de mais nada, é um juiz terceiro, distante, alheio, né? O segundo pilar do juiz de garantias é que é um juiz de garantias, ou seja, é um juiz das liberdades. É um juiz que está na investigação para proteger o indivíduo contra determinados abusos. Existe ainda no nosso ordenamento, e isso não foi afastado nem com esse modelo,
a possibilidade de um juiz que exerça um protagonismo não exclusivo da tutela das liberdades. Ou seja, existe ainda a possibilidade do juiz deferir alguma medida que não foi requerida pelo Ministério Público, que foi sugerida pelo delegado, mas não foi requerida pelo titular da ação penal. O último dos pilares do juiz de garantias é uma característica que em nada altera o papel do juiz na investigação. É uma característica que altera o juiz que vai proferir a sentença. Ou seja, a última característica do juiz de garantias é que seja um juiz que funcione só na investigação. Encerrada a investigação, feita a admissibilidade da acusação, o processo passa para um outro juiz diferente. Ou seja, o juiz de garantias nesse último eixo, ele na verdade visa conceder um juiz melhor, um juiz mais imparcial, mais distante, né, mais alheio à formação daqueles elementos daqueles elementos de demonstração que normalmente são angariados na investigação. Então, esse modelo é o modelo teórico, é o modelo que eu considero ideal, que representa mesmo uma evolução na persecução, a adequação de uma persecução a um Estado de direito que defende o indivíduo, que não coloca o indivíduo como mero objeto da investigação, mas sim também um indivíduo que seja visto como titular de direitos. Eu penso que na concretização da ideia de juiz de garantias, o nosso legislador do ano passado, do final do ano passado, do Natal do ano passado, ele errou na dose e, de certa forma, até contrariou o espírito do juiz de garantias, à medida que ele coloca um protagonismo na mão do juiz da investigação, obrigando-o a fazer uma espécie de auditoria em toda e qualquer investigação que é distribuída ao seu juízo. Isso faz, na minha opinião, com que o juiz, primeiro que gera uma demanda desproporcional. Eu não sei se realmente projeta um absoluto descumprimento dessa norma, porque os juízes não vão receber o inquérito, geralmente eles tombavam o inquérito e encaminhavam ao Ministério Público. Agora, receber o inquérito, eles não vão parar e ler o inquérito de 200, 300 páginas para saber se ali tem alguma coisa errada ou para desenvolver ali alguma tese ligada a um abuso na instauração, enfim. Isso vai terminar se entender que o juiz de garantia, essa figura, né, dessa auditoria, ela não vai ser realizada pelos nossos juízes. A projeção é que, no final, na investigação vai se ter um juiz, de certa forma, comprometido. Por quê? Porque, de certa forma, alguma ilegalidade que ele não detectou, ele vai sentir-se, né, com mais dificuldade de reconhecer. Vai existir uma espécie, o que eu chamei de uma espécie de cumplicidade por omissão entre o juiz e o investigador, autor de uma possível ilegalidade não detectada de ofício pelo juiz. Mas esse é só um reparo que eu penso que o STF pode fazer, né? Eu escrevi junto com o George Marmelstein um artigo onde a gente tenta demonstrar a ilegalidade de 3 dispositivos que criam o que a gente chamou de juiz auditor da investigação, que na verdade é um excesso da figura do juiz de garantias e que na verdade ele vai um pouco que na contramão desse pilar maior do juiz de garantias, que é a figura de um juiz terceiro. O juiz de garantias é um juiz que fica parado e que ele é provocado pelo Ministério Público quando